presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa extra de importação de 50% para os produtos brasileiros. Ele disse que a taxa se deve aos processos judiciais. Ele também disse que refere aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, processos judiciais contra o ex-presidente e contra as redes sociais americanas. A medida, de acordo com Trump, entra em vigor já no próximo mês, no dia 1º de agosto, e ainda pode ser negociada. Ele fez uma carta que foi publicada na rede social dele e endereçada ao presidente Lula. Vamos ouvir o que ele escreveu nesta carta. Prezado senhor presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com o seu país, e é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a esse assunto. Com os melhores votos, sou, atenciosamente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Pois é, no tarifaço anunciado em abril, o Brasil havia ficado na categoria mais baixa, de 10% de taxas extras. Os Estados Unidos possuem o superávit comercial com o Brasil. Isso significa vendem mais produtos para cá do que os brasileiros enviam para os americanos. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial brasileiro, atrás da China. Os principais produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos no ano passado foram óleos brutos de petróleo, produtos semi-acabados de ferro ou aço, aeronaves, partes, componentes de aeronaves,
café não torrado, ferro gusa, ferro ligas, óleos combustíveis de petróleo, também celulose, equipamentos de engenharia civil, sucos de frutas ou de vegetais e também a carne bovina. Desde que tomou posse, em janeiro, Trump passou aí a aumentar tarifas de importação, sobre outros países. E o argumento é de que eles estariam trazendo problemas aos Estados Unidos. Trump já tinha usado aí a rede social dele para repostar, a ameaça de taxar aí em 10% todos os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e também Irã. E ele havia dito que qualquer país que se aliar às políticas anti-americanas do BRICS, pagará aí uma tarifa nacional de 10%. Ele disse não haverá exceção a esta política. E quando ele postou isso na sua rede social, agradeceu pela atenção, mas ele disse que não havia ali outra medida. Essa publicação original ela foi feita no último dia 6 de julho. Nós temos aí uma arte, sobre, para a gente explicar um pouco mais dessas novas taxações impostas aí pelo presidente Donald Trump, Ele propôs, então, 20% aí sobre produtos das Filipinas, 25% sobre produtos aí de outros países também, 30% destacou ali Líbia, Iraque, Argélia também. Então, é uma escalada aí de 20%, 25% até se chegar a 30%, dessas novas taxações impostas por Trump. E na segunda-feira, ele ameaçou também adotar um tarifaço de 25% sobre produtos do Japão e da Coreia do Sul, a partir também de 1º de agosto, avançando também nessa imposição de tarifas unilaterais a países que ainda não fecharam acordos comerciais com o governo dele. As duas nações asiáticas foram as primeiras, a serem anunciadas no que o presidente prometeu ser uma série de cartas de exigências reveladas na última segunda-feira. Ele anunciou tarifas de 25% para outros países também, Ele fez uma lista aí de países, Malásia, Cazaquistão, Tunísia, enquanto a África do Sul vai enfrentar uma tarifa de 30%. Outros países atingidos por tarifas incluem também a Indonésia, e aí com 32%, Bangladesh com 35%, Tailândia, Camboja com tarifas de 36%, Bósnia recebeu uma tarifa de 30%, enquanto Sérvia vai enfrentar aí de 35% a tarifa. Donald Trump também repostou hoje uma publicação feita por ele na segunda-feira agora em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ele disse, que o Bolsonaro réu aí no Supremo Tribunal Federal. Só contextualizando, Bolsonaro réu, acusado de atuação em suposta trama golpista, ele está inelegível por 2 decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Está aí na tela o post do Trump, a gente trouxe essa informação na segunda-feira, que ele diz ali em algumas partes desse texto que o Brasil está fazendo uma coisa terrível aí no tratamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele tem assistido, assim como o mundo todo, como eles não fizeram nada, além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano, e ele não é culpado, segundo ainda o post de Trump, de nada, exceto de ter lutado aí pelo povo. E aí ele afirma, eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava o seu país, também um negociador muito duro em comércio, dizia aí um trecho, dessa publicação de Donald Trump, portanto. Bom, essa notícia dessa taxação chegou de surpresa, mais uma decisão do Trump que chega ali de surpresa. E eu queria saber da Ana Paula Ramos, lá de Brasília, como que esse anúncio tem repercutido aí nessa tarde, Ana Paula. Síria, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência ali no Planalto, com o vice-presidente, que também é ministro de Indústria e Comércio, alguns líderes partidários, o ministro de Relações Exteriores e outras lideranças, outros ministros, o ministro da Fazenda, e para saber como é que vai agir a partir de agora. De um lado, vão continuar com as negociações, mas o governo brasileiro acabou de soltar uma nota também, eu vou
pegar os principais pontos aqui, mas assim, só para adiantar, o governo Lula, ele já esperava mesmo essas tarifas, Trump já vinha ameaçando, mas o governo Lula imaginava que vinha ali de 25%. Essa tarifa de 50%, ela realmente não era esperada. E na nota, né, na carta do Trump, ele mistura ali política, falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas todo mundo sabe que, na verdade, ele está incomodado com o BRICS, né? Essa preocupação da influência da China no Brasil, principalmente, e também alguns posicionamentos do presidente Lula contra o governo americano, né? De, por exemplo, não ser favorável ao ataque que teve no Irã. Então, isso que incomoda muito mais a ele do que, de fato, o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, inclusive, o pessoal brinca que foi uma carta copia e cola, né? Porque o Brasil não tem uma relação deficitária com os Estados Unidos não tem uma relação deficitária com o Brasil. A gente importa muito mais do que exporta. Eles têm uma relação superavitária, então não faz nem sentido o que ele está falando ali. E ele diz, né, que essas tarifas podem ser revistas de acordo com uma análise, com uma relação com o país. Então, ele já analisou essa relação com o país ou ele ainda vai analisar, né? Tem ainda essa ambiguidade aí na carta. E a nota que o governo Lula acabou de soltar, ela repete, né, que o Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém. Lembra que esse processo judicial que acontece, ele é competência apenas da justiça brasileira, né? Porque o Trump cita ali que como o Bolsonaro está sendo tratado pelo governo brasileiro, mas o governo brasileiro lembra que isso é uma competência da justiça. Aqui no Brasil existe independência dos poderes e como o Brasil, né, o que chama também a atenção nessa carta é que o Brasil vai ser investigado por conta de possíveis censuras a empresas, principalmente as plataformas digitais que operam no Brasil. E a nota cita isso e fala assim, ó: no Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. Aí fala o que eu já comentei, né, que é falsa a informação de alegado déficit norte-americano, porque as estatísticas comprovam que o superávit dos Estados Unidos com o Brasil é da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. E aí fala que a elevação de medidas tarifárias vai ser respondida à luz da Lei Brasileira da Reciprocidade Econômica, uma lei que foi até aprovada recentemente, impulsionada por essas decisões do Trump no Congresso, que dá o direito do Brasil também de usar essa lei de reciprocidade, ou seja, a tarifa que o país estrangeiro impõe ao Brasil, o Brasil vai impor aos produtos desse país. E só lembrando também que, na verdade, quem paga essas tarifas adicionais não é o governo brasileiro, é o cidadão americano que, ao comprar os nossos produtos brasileiros, vai ser sobretaxado lá nos Estados Unidos. Então, é uma medida que prejudica muito mais o povo americano do que o Brasil, porque, por exemplo, a questão do aço, a indústria americana precisa do aço brasileiro, né? Eles não importam da gente só porque eles gostam da gente. Eles precisam do aço brasileiro, então vai prejudicar também a indústria nacional dos Estados Unidos. Então, é esperado também que haja algum tipo de recuo. Tá certo, Ana. Aí a posição, portanto, do governo brasileiro já se pronunciando, né, em relação a essa carta que foi publicada. Ele publicou essa carta nas redes sociais dele, né, o Donald Trump, hoje à tarde, sobre essa taxação aí do governo de 50%, né, a produtos brasileiros.